Alô pessoal, então hoje a gente vai embarcar numa grande aventura que é uma espécie de conclusão do que a gente tem falado sobre a natureza do tempo, mas agora aplicada não só à teoria da relatividade geral, mas também aos buracos negros e aos buracos de verme ou de minhoca. Depende com quem você está falando, você pode usar as duas palavras, né? Que são supostamente esses túneis que podem existir no espaço-tempo em que a gente pode viajar de um lugar a outro do universo. Então hoje eu quero contar um pouco para vocês a história do que são esses buracos negros, essas singularidades que podem ocorrer dentro do buraco negro e como elas, em princípio, podem se relacionar com a existência desses buracos de verme, ok? Por que isso é importante? Bom, por vários motivos, obviamente, mas na nossa conversa aqui de viagens no tempo e no espaço, esses conceitos vão ser super importantes. E, obviamente, quem não quer aprender um pouco sobre a natureza dos buracos negros, certo? Então, a ideia é a seguinte, como a gente viu nas aulas passadas, no Conexões Cósmicas, uma das coisas que a gente aprendeu com a teoria da relatividade do Einstein é que a presença de uma massa deforma a geometria do espaço. Ou seja, quanto maior a massa, mais o espaço em torno dela fica deformado. E eu dei até aquela analogia para vocês, né? Se você está sentado num colchão, quanto maior for o seu peso, mais curvo em torno de você vai ser esse colchão. De forma que se uma bolinha de gude passar perto de você nesse colchão, ela vai sentir essa curvatura do espaço e vai ter uma trajetória deformada. Então agora vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem uma grande estrela, ok? E essa estrela está entrando em colapso. Então as estrelas, elas nascem, elas crescem e eventualmente elas morrem. E quando elas morrem, ocorre uma série de reações nucleares no coração da estrela e uma das coisas que acontece é que você tem uma concentração enorme de matéria no centro, na região central da estrela. E essa concentração enorme de matéria, obviamente, causa uma curvatura do espaço. Então, o que ocorre quando você tem, por exemplo, uma explosão chamada supernova, que são estrelas que têm uma massa aproximadamente ao menos 8 ou mais vezes maiores do que o nosso Sol. O nosso Sol não vai virar um buraco negro, mas as grandes estrelas podem virar buracos negros, ok? E o que acontece então é o seguinte, quando você tem esse processo de explosão através de uma supernova, fica o núcleo da estrela, que é principalmente dominado de ferro, e eventualmente a coisa continua contraindo dependendo da massa desse núcleo, e fenômenos quânticos, efeitos quânticos que levam ao que a gente chama de estrelas do tipo anã branca ou estrelas de nêutrons, que a gente não está falando aqui, não são capazes de frear esse colapso gravitacional. Então a estrela continua colapsando e quanto mais ela vai colapsando, mais forte vai ficando a força da gravidade e, portanto, maior a curvatura do espaço, ok? Então o que a gente pode imaginar é o seguinte, se você tem, vamos usar aqui esse meu plano como sendo um espaço plano, né? E você tem aqui uma estrela no centro desse espaço plano e o que vai ocorrer é o seguinte, é que a curvatura do espaço em torno da estrela vai ficando cada vez maior. Então ela vai ficando cada vez maior, certo? E à medida que a estrela vai ficando cada vez menor e mais densa, mais curvo o espaço vai ficando aqui, até que, eventualmente, ocorre a formação do tal buraco negro. O que seria isso? Seria um ponto em que, nessa evolução da estrela, em que o espaço se torna tão curvo em torno dessa massa, que nem a luz consegue escapar dessa região do espaço. Então a gente chama essa região de espaço, então vamos falar aqui que a gente tem uma concentração de massa aqui, e em torno dessa concentração de massa, a gente tem o que a gente chama de horizonte de eventos. Esse horizonte de eventos, essencialmente é o seguinte, tudo o que passar, se você tem uma matéria que está vindo nessa direção e que entrar aqui dentro, não vai mais conseguir escapar. Então essa é a ideia do horizonte de eventos, ela marca, é uma demarcação no espaço, uma espécie de fronteira da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz.
Dessa, então, é a razão da gente chamar de horizonte de eventos, e por isso se chama um buraco negro, porque essencialmente a luz que cai aqui dentro não consegue mais escapar, tá? Obviamente, o buraco negro não é completamente negro, né? O Stephen Hawking, por exemplo, ele mostrou que o buraco negro pode evaporar aos pouquinhos, ou seja, pode emitir partículas de radiação muito devagarzinho, né? Então você tem uma evaporação do buraco negro, mas esse processo demora bilhões, bilhões, bilhões de anos, dependendo da massa do buraco negro. Mas o que ocorre aqui é que uma vez que você entra, você não sai. Então, ótimo lugar para você mandar os seus piores inimigos, que eles jamais vão escapar de dentro do buraco negro. Mas o ponto que é interessante aqui é o que está acontecendo lá dentro. E a resposta é, a gente não sabe. Tem um monte de coisas que a gente pode falar sobre o que está acontecendo fora do buraco negro. Se vocês tiverem maior interesse, eu tenho um livro chamado O Fim da Terra e do Céu, que a Companhia das Letras lançou em formato de bolso, que é a companhia de bolso, em que eu falo em detalhes sobre o que acontece numa viagem por um buraco negro, tá? Então, se você é um observador que está aqui distante, ok? E você vê um foguete, tá aqui o nosso foguete, caindo do buraco negro, uma série de coisas interessantes vão acontecer. Por exemplo, você que é observador, que está bem longe, que não está sendo puxado para dentro do buraco negro, você vai ver esse foguete cada vez menos perfeitamente, ele vai ficar cada vez mais avermelhado, porque você tem que a luz, ela está sendo esticada, o comprimento de onda da luz está sendo esticado, então você vai ficar cada vez mais avermelhado, isso chama desvio para o vermelho gravitacional, que a gente mencionou na última aula do Conexões Cósmicas, né? E o que vai eventualmente acontecer é que a luz que está sendo emitida por esse foguete, ela vai para o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ou seja, você não vê mais. Pelo menos não a olho nu. Então o foguete meio que desaparece. E fora isso, com a dilatação temporal que também ocorre em campos gravitacionais muito fortes, se você tem um relógio que está aqui nesse foguete, e você fica ouvindo o tique e o toque do relógio, vamos dizer que o tique e o toque, a distância entre os dois é de 1 segundo, quando o foguete está pertinho de você. Quando ele vai se aproximando do buraco negro, você tem tic-toc, tic-toc, tic-toc. Então o tempo vai parando. E na verdade, para o observador que está longe do buraco negro, um objeto que está caindo, demora um tempo infinito para cair. Isso para o cara que está lá longe. O cara que está no foguete, coitado, ele vai cair mesmo, entendeu? E o que acontece é o seguinte, a força gravitacional perto do buraco negro é tão violenta, tão violenta, tão violenta, que existe um fenômeno chamado o efeito espaguete, que basicamente é o seguinte, se você cai com os pés, né, você está mergulhando, tipo quando você mergulha em pé numa piscina, né, o teu pé bate na água antes, essa diferença da gravidade entre o pé e a sua cabeça faz com que você estique igual um espaguete, ok? Então esse é o fenômeno efeito espaguete, e isso seria o que aconteceria com alguém que caísse no buraco negro. Agora, existem vários tipos de buraco negro, e essa é que é a coisa incrível, que é a seguinte, se essa estrela que formou esse buraco negro não estava girando, se ela é uma estrela que não está em rotação, o que vai acontecer é o seguinte, quando você, vamos dar uma limpada aqui nesse quadro negro, o que vai acontecer é o seguinte, quando a estrela vai se contraindo, ela vai formando um ponto que se chama de singularidade. E nesse ponto de singularidade, em princípio, vamos continuar aqui esse ponto, vamos supor, em princípio, esse ponto, o ponto de singularidade, é um ponto em que a gravidade é infinita. Ok? Então, obviamente, se alguém cai dentro do buraco negro, ou seja, passa daquele horizonte de eventos e fica caindo dentro, vai chegar nesse ponto de singularidade e não vai sobrar nada. Ok? Agora, só um comentário rápido. Existem problemas com relação a essa questão da singularidade. Por quê? Porque quando você está falando de distâncias muito pequenininhas, e um ponto é uma distância zero, né, em princípio, pelo menos, né, você tem que adicionar efeitos quânticos a sua descrição. E a gente não sabe como fazer isso. Então a gente não sabe se realmente
essa singularidade ocorre no buraco negro porque a gente não sabe como implementar correções quânticas à física do buraco negro. Mas, supondo que isso seja verdade, que você tem lá o seu ponto em que você tem a singularidade lá e nesse ponto a gravidade é infinita. O que acontece se, em vez da estrela ser estática, a estrela está em rotação? Porque, como vocês sabem, né, no universo tudo gira, né? A Terra gira sobre o seu eixo, a Lua gira em torno da Terra. Então, a ideia de rotação em astrofísica é muito comum. Os objetos tendem a girar. A estrela que formou esse buraco negro também tende a girar, certo? Então, aí o que acontece é uma coisa muito interessante. Essa singularidade, se essa estrela gira, ok? Então essa ideia aqui da estrela está girando. Se essa estrela gira, essa singularidade deixa de ser um ponto e passa a ser uma espécie de anel. Então vamos redesenhar aqui essa minha singularidade. Eu vou limpar para ficar bonitinho para todo mundo, né? A gente redesenha essa singularidade, passa, na verdade, a ser uma espécie de anel, ok? Então ela não é mais um ponto. Aí você começa a falar, anel? Então quer dizer que você está caindo aqui. Se esse anel for uma garganta relativamente larga, será que dá para passar por ele? E se eu passar por ele, para onde que eu estou indo? Né? Esse aqui é o ponto. Então, se diz que você tem esse anel, em princípio, nessas estrelas que colapsam no buraco negro, e esse anel pode levar, e aí é que é a coisa mais incrível, a outros pontos do universo, ok? Então você pode imaginar que esse anel, na verdade, seja uma passagem a um outro ponto. Aí é que entra a história. Que outro ponto é esse? Aí tem duas possibilidades. Você pode ter a um outro ponto de um universo paralelo, tá vendo aqui? Esse aqui é um universo 1, né? Esse aqui é o universo 2, eles não têm nada a ver em comum. Então, em princípio, você pode ter uma passagem para um universo paralelo. Será que eles existem? Ninguém sabe. Ou, que também é uma ideia muito interessante, na verdade, são pontos do mesmo universo que estão muito distantes. Então você liga essas duas coisas aqui, como se você estivesse pegando uma folha de papel, girando a folha de papel, certo? E você teria então essa ideia de uma ponte que liga esses dois pontos do universo. E essa ponte tem um nome chamada de ponte de Einstein-Rosen. É uma ponte que, em princípio, liga duas partes do universo, e é esse negócio aí que a gente chama de buraco de verme ou de buraco de minhoca. Seria então uma passagem de um ponto a outro do universo, cortando o maior caminho. Então, se você tem uma viagem que, se eu pegasse esse caminho aqui, ó, tô eu vindo aqui e tal, lá, isso aqui ia me demorar 100 milhões de anos para fazer uma viagem dessas. Se eu pegar esse caminho, eu posso ir muito mais rapidamente. Então, essa é a ideia do buraco de verme, buraco de minhoca. Ele pode te conectar a regiões do espaço e do tempo, quase que imediatamente ou de uma forma muito mais rápida, ok? Então, é como se isso daí for verdade. A gente não sabe se esses buracos de verme existem, porque eles são soluções das equações de Einstein, da teoria da relatividade geral, que, aliás, estão aqui atrás de mim, não dá para ver direito, mas estão lá. Mas a gente não sabe se todas as soluções de uma equação são refletidas na realidade física do mundo natural, né? Uma coisa é você resolver uma equação matemática, outra coisa é você dizer que a solução dessa equação matemática existe. Ela é teoricamente possível, ok? Então, se esses buracos de verme existirem, você pode imaginar um universo com buracos negros bem grandes. Por que eles têm que ser bem grandes? Eles têm que ser bem grandes porque quanto maior o buraco negro, maior vai ser a abertura dessa garganta aí, em que você teria uma espécie de ligação de linhas de metrô pelo universo todo, ok? Em que você entraria por um buraco negro num lugar do universo, saía num outro lugar do universo, num outro tempo,
tá? Essa aqui é a ideia. E são justamente essas passagens espaço-temporais dessas pontes de Einstein-Rosen que vários filmes de ficção científica usam para falar sobre coisas que parecem aparentemente impossíveis, tipo uma pessoa que está num outro lugar do mundo ou do universo conversar com uma pessoa que está aqui. Então, por exemplo, o filme Contato, que é baseado no romance do Carl Sagan, faz isso quando a astrônoma fala lá com a inteligência extraterrestre. O filme Interestelar também faz isso, usa esses buracos de minhoca o tempo todo para ter essas conversas do pai com a filha, né? Uma coisa muito louca isso. E até a série Dark, que vocês são super fãs, eu sei que tem um monte de fãs dessa série Dark aí no Brasil, né? Também usa esse conceito de passagens no espaço e no tempo. Só que a série Dark tem mais uma complicaçãozinha, que é que ela não só usa conceitos da relatividade geral, como ela usa também conceitos da mecânica quântica de universos paralelos. Então, para falar mais sobre a Dark, eu tenho que explicar um pouco melhor essa ideia de como que a mecânica quântica fala sobre universos paralelos, que é um assunto bem complementar a esse, merece uma aula inteira, ok? Mas, por enquanto, a gente fica com essa explicação dessas pontes de Einstein-Rosen ou buracos de minhoca. O problema qual é? O problema é o seguinte, moçada, é que para você manter a boca do túnel aberta, né? Porque você quer passar pelo túnel, a boca do túnel tem que ficar aberta, né? Para você manter essa boca do túnel aberta, você precisa de um tipo de matéria que tem uma espécie de ação antigravitacional. E tem um comportamento energético muito exótico que a gente não tem a menor ideia se é ou não possível na natureza. Então a gente não sabe se a gente conseguiria jamais formar esse tipo de estrutura, porque a gente não tem nenhuma conexão com essa matéria exótica que é necessária para formar e manter essas portas cósmicas abertas como se fosse a boca de um túnel, entendeu? Então, infelizmente, a teoria na prática é outra e a gente considera hoje esses buracos de verme de minhoca como uma especulação muito interessante, mas infelizmente pouco plausível, ok? Mas como é importante a gente poder criar e imaginar, vamos então fazer as nossas viagens espaço-temporais, que aliás é justamente o que eu faço no livro O Fim da Terra e do Céu. Eu criei uma historiazinha de ficção científica de um cara que viaja de um ponto a outro do universo através do seu buraco de minhoca, da sua ponte Einstein-Rosen e sobrevive para contar a história, ok? Então é isso, moçada. Vou ficar por aqui. Na próxima Conexões Cósmicas eu vou falar da mecânica quântica e dos universos paralelos que algumas interpretações da mecânica quântica prevêem que sejam possíveis, ok? Mas eu vou ficando então aqui e um grande abraço a vocês todos e olha lá, a gente está nos 100 mil, moçada! Parabéns! É isso que eu quero ver cada vez mais vocês comigo e cada vez mais gente, alunos, professores, usem essas aulas para ajudar seus alunos, todo mundo vai ganhar com isso, ok? Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem. Ou, melhor ainda, até sexta-feira, com Física para Poetas, em que eu vou falar do iluminismo do século XVIII e da grande revolução científica que foi iniciada com Newton. Ok, pessoal? Até mais e a gente se fala em breve. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.